Caíram as máscaras do Covidão. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador, e esse é o Boletim Conservador de hoje. As máscaras do Covidão, uma a uma, estão caindo. Todos nós já sabíamos que o senhor governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não era aquilo que prometeu na campanha. Durante a campanha eleitoral, quando o povo do Rio de Janeiro se mobilizou e na maioria das cidades deu mais de 60% dos votos a Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, o senhor Wilson Witzel colou a sua imagem em Flávio Bolsonaro, ficou repetindo discursos do Bolsonaro, igualzinho fez o Bosta ou o Strume, né? Não sei qual é o lá de São Paulo, igualzinho ficou copiando para tentar se eleger na carona do Bolsonaro. Tão logo se elegeu, virou as costas e começou a apunhalar o presidente, porque tinha o objetivo de chegar à presidência da República. É um sonho, né? Que ele, com risinho, dizia que tinha, sim, um desejo de ser presidente da República. Agora, olha como esse sujeito trata o povo que confiou a ele o voto e o Bolsonaro que deu a ele esse acesso, esse espaço do povo, usando, né, quando o Wilson usava o discurso do Bolsonaro. O Wilson Witzel já começou dizendo o que veio. Entregou a SEDAI, a companhia que trata de água, água que você usa para cozinhar, para tomar banho, para beber, para lavar sua roupa. Nós usamos, né? Essa água veio cheia de fezes humanas, um odor nojento, água com cor, com cheiro. Uma água que eles diziam que era algo natural, que era um problema de alga, né? Que tinha no Rio Guandu, quando na verdade se tratava sim de uma equipe incompetente, porque o senhor Wilson entregou a SEDAI ao bel prazer das suas jogadas mais canalhas na política, entregou na mão, né, desse presidente do partido do PSC, do pastor Everaldo, que graças a Deus hoje está preso e que lá atrás foi o camarada que, quando prometeu dar o PSC para o Bolsonaro ser candidato a presidente, estava costurando com PC do B. É esse o tipo de gente que é agraciada no governo Wilson Witzel. O Wilson foi afastado, você está acompanhando isso aqui no Vista Pátria, e eu quero falar também sobre Cláudio Castro. Cláudio Castro, vice-governador, que também está comprometido nas investigações. O vice-governador, que segundo consta, né, era uma das mentes que articulava todo esse esquema que lesou a saúde do estado do Rio de Janeiro, lesou o cidadão do Rio de Janeiro. E quanto mais a gente busca informação, quanto mais a gente investiga, a gente descobre que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, sob comando do vice-governador, o Detran, sob comando do vice-governador, a educação também, além da saúde, foram aí alvos, né, dos interesses e da covardia desses cidadãos. O Rio de Janeiro precisava de atenção, o Rio de Janeiro precisava de uma boa gestão, uma gestão com honestidade, que pudesse trazer para o nosso estado mais daquilo que Bolsonaro tem feito pelo país. Tem feito obras, tem entregado programas, projetos, tem avançado naquilo que o país precisa, entregando obras que estavam paradas há mais de 30 anos. Aqui no Rio de Janeiro, continuaram, né, as obras de Cabral, de Garotinho, de Rosinha. É isso que esses dois que nos governam entregaram. Também quando a gente olha para a Alerj, o que a gente vê na Alerj? Mais do mesmo, né? A gente vê ali um conluio do Legislativo que se aproveitou da ganância, né, da vontade política do Executivo, e aí começaram a barganhar. Olha, a gente economiza uma verbinha aqui da Alerj, manda para o Executivo, depois vocês voltam para a gente, né, numa doaçãozinha, né, não declarada, um esqueminha daqui, um esqueminha dali, e vai o dinheiro do contribuinte, que não pode trabalhar, que não pode abrir escola. O cidadão fluminense hoje sofre com desemprego, com falência, com endividamento, com empobrecimento. Nós, do Movimento Conservador, estamos ali ao lado do autônomo, ao lado do comerciante, ao lado dos proprietários de pequenas escolas que vêm relatar, pessoal do transporte escolar,
que vem relatar as suas dificuldades, seu sofrimento, por causa da tirania desses corruptos, da tirania desses covardes, que eles usam a pandemia, eles usam o Covid como desculpa para reprimir o cidadão, como fizeram quando fomos às ruas protestar contra o lockdown, né? Foram lá para ameaçar, para tacar bomba, para tacar spray de pimenta, para levar cidadãos presos, enquanto deputados estaduais, né, podem curtir festinha em Cabo Frio e ficar doidão, dando trabalho em delegacia, querendo quebrar tudo, né? Deputado da base do governo, do governador Wilson. Eles podem tudo. Você não pode trabalhar, você não pode curtir uma praia, você não pode levar o seu filho na escola. É o momento do cidadão do Rio de Janeiro dizer o que veio e dar um basta nesses pilantras. É momento de nós exigirmos da LERJ que, se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tiver um pingo de decência, um pingo de moral, de vergonha na cara, vão trabalhar incansavelmente pela cassação definitiva do mandato do governador, o impeachment de Wilson Witzel e também o impeachment de Cláudio Castro. O Rio de Janeiro carece de novas eleições urgentemente. Agora, meus senhores, é impossível a gente entender que há algum tipo de moral, algum tipo de decência, de boa fé e de boa vontade em uma imprensa suja, em uma imprensa canalha, que, ao mesmo tempo que coloca um alarde e coloca nas costas de Flávio Bolsonaro a responsabilidade pela movimentação financeira do Queiroz, se o Flávio é culpado pelas ações do Queiroz, como o Wilson não é culpado pelas ações de seus secretários? Como que o vice-governador não é responsável? O pau que dá em Chico não dá em Francisco? Por quê? Por que o presidente da LERJ não é cobrado, senhor André Siciliano, não é cobrado pelas ações dos seus assessores que movimentaram muito mais, encabeçando a lista de movimentações suspeitas, que investiguem Flávio Bolsonaro, que interroguem Flávio Bolsonaro, que chamem Flávio Bolsonaro a dar explicações que a justiça achar necessário. O problema não é investigar o Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, ou o Queiroz, que investiguem. Mas por que não investigar o Siciliano? O Siciliano que tem o poder da LERJ, o Siciliano que, como presidente da LERJ, tem o poder de fiscalizar, de barrar e de denunciar os esquemas que acontecem no Poder Executivo. Bom, os projetos de lei, as iniciativas que são favoráveis ao cidadão, que são para a defesa do contribuinte, esses projetos ficam em segundo plano na Assembleia Legislativa, que deveria ser a casa do povo fluminense. Mas os projetos de interesse do governo do Estado, esses são atendidos a toque de caixa. A LERJ aprova recursos e mais recursos nas mãos de Wilson Witzel e de Cláudio Castro. Cadê a cobrança? Chegou a hora do povo do Rio de Janeiro se mobilizar e cobrar. Então, nós vamos agora, junto com o deputado estadual Márcio Gualberto, que está levantando um movimento histórico no nosso estado, pelo impeachment de Cláudio Castro e Wilson Witzel ainda em 2020, porque só assim nós teremos a possibilidade de voltar às urnas e eleger um novo governador no estado do Rio de Janeiro. Porque caso contrário, a LERJ vai nos tirar esse direito de votar. A LERJ, que é conivente, não os 70 deputados, mas a sua grande parte da LERJ, conivente com Wilson Witzel, conivente com Cláudio Castro, conivente com André Siciliano, porque votaram e elegeram como presidente da casa. Esses deputados não têm moral, não têm a mínima moral para votar e eleger indiretamente um governador no ano que vem. Então é isso. Se nós não formos agora trabalhar pelo impeachment de Cláudio Castro e Wilson Witzel, obviamente os dois serão afastados pelo judiciário, serão presos e nós precisaremos de um novo governador em 2021. E a LERJ vai colocar outro investigado, talvez André Siciliano. André Siciliano, responsável por levar o livro de posse pela primeira vez saindo da LERJ, para ir dentro de um presídio, dar posse a deputados presidiários. A LERJ que aprovou as contas do então presidiário Pezão. A LERJ
que fechou os olhos para Cabral, para Pezão, fecha os olhos para Wilson e Cláudio Castro. Essa Alerj não pode eleger o próximo governador do estado do Rio de Janeiro. Já para finalizar, eu quero também trazer para vocês uma excelente notícia que saiu essa semana. O presidente do movimento conservador, Edson Salomão, que teve 2 buscas e apreensões, o STF mandou a Polícia Federal ir na casa do Edson Salomão, pegar telefone, pegar computador. Foi também no gabinete Douglas Garcia pegar computadores para investigar o Edson Salomão. O STF chegou agora à conclusão, o ministro Alexandre de Moraes, de que não há ilícitos envolvendo o Edson Salomão. Nós nunca vimos uma perseguição tão dura e tão pesada contra um cidadão comum, como um trabalhador, um patriota, alguém que usa da sua liberdade de expressão para defender aquilo que acredita. Nunca vimos tanta perseguição, tanto ataque, tanta investigação. Mas eu quero dar um recado para o presidente do movimento conservador. Edson, isso é prova do seu caráter, da sua qualidade. Fizeram de tudo, espremeram. É como aquela cana, que dobra e vai de novo, espreme, 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 e não encontraram. E os inimigos dessa nação terão de testemunhar ao seu favor, dizendo que tentaram de tudo, mas não conseguiram incriminar um homem de bem. Enquanto os verdadeiros lesa-pátria, os verdadeiros criminosos e corruptos são, muitas vezes, beneficiados por aqueles que têm o poder de julgar. É hora do povo agir, é hora do povo se unir a bons deputados, a bons parlamentares, como é o Douglas Garcia em São Paulo, André Fernandes no Ceará, Ana Campanholo em Santa Catarina, Márcio Labre, Márcio Galberto, Cristonieto, aqui no nosso Rio de Janeiro. Vamos seguir em frente, vamos trabalhar e vamos trabalhar arduamente para que nas eleições municipais os conservadores continuem ocupando espaço, tomando posições, para que a gente tenha na Câmara Municipal um leão que possa rugir contra os desmandos de um patife, de um canalha governador, no caso da Câmara de um prefeito, como o Douglas Garcia tem rugido contra Dória lá em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro, Márcio Galberto tem rugido contra o Wilson. Não fossem esses 2 deputados, realmente nós estaríamos muito mal assistidos, muito mal representados. Também mandar um abraço para o nosso amigo, deputado Carteiro Reaça, Gil Diniz, lá de São Paulo, que junto com o Douglas formam uma bela dupla, um ótimo trabalho. Meus amigos, convido vocês a unirem-se ao Movimento Conservador, www.movimentoconservador.com. Essa é a hora, defenda o Rio de Janeiro agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.